Olá, queridos amigos da web, é uma alegria poder estar de volta com vocês. Hoje, nós estamos aqui no auditório da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É desse local que todo dia nós fazemos o culto, estudamos a Palavra de Deus, oramos pela missão da igreja no mundo, mas também é aqui que se reúnem 2 vezes por ano os líderes de todas as partes para analisar orçamentos, discutir planos e planejar como avançar com a missão da igreja. Mas vamos contar para vocês as boas notícias que vêm da Austrália, Estados Unidos, Croácia e Uganda. Uma pesquisa do Ministério Natural Church Development, Desenvolvimento Natural da Igreja, revela que entre 2013 e 2018, a Igreja Adventista do Sétimo Dia no norte de Nova Gales do Sul, na Austrália, teve o maior crescimento coletivo mundial. Os cerca de 12 mil adventistas dessa associação cresceram 7 pontos, de 46 para 53, e foram os mais bem avaliados nos 8 critérios da organização não denominacional. Os critérios são liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas funcionais, cultos inspiradores, grupos familiares ou pequenos grupos, evangelização orientada para as necessidades e relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Para Adam Johnstone, diretor da Natural Church Development na Austrália, houve um nível inquestionável de mudanças culturais saudáveis entre os adventistas do norte da Gales no sul. O sucesso pode ser atribuído à persistência em seguir com oração os 8 passos da organização. Desde 2014, uma corrida em escala global levanta fundos para financiar pesquisas destinadas a encontrar a cura para lesões na medula espinhal. Neste ano, a Wings for Life uniu corredores de 186 países em 323 localidades de 72 nações. Juntos, correram no mesmo horário centenas de milhares de quilômetros em favor dos que não podem correr. Entre os participantes da prova estavam funcionários da Agência Humanitária ADRA da Croácia. Vestindo uniformes com o slogan Justiça, Compaixão e Amor, o time se uniu aos 9 mil corredores em Zadar e aos 120 mil atletas ao redor do globo. Em algumas partes do mundo, a carência de absorvente feminino faz com que muitas garotas faltem à escola ou até mesmo deixem de estudar. Por isso, é vital o trabalho realizado por uma agência humanitária em Uganda, em parceria com as Nações Unidas e o governo do país. Olá, meu nome é Justine. Eu nasci na República Democrática do Congo. Somos uma família de 7. Tivemos que fugir de casa porque os soldados rebeldes estavam atacando quase que diariamente nossa vila. Muitas pessoas eram mortas e outras sequestradas e levadas embora. Foi um tempo especialmente difícil para mulheres e garotas. Tivemos que sair dali e encontrar um lugar que fosse seguro. Nossa família decidiu vir aqui para Uganda. Assim que cruzamos a fronteira, nós éramos registrados como refugiados. O governo de Uganda, as Nações Unidas e a ADRA têm sido muito prestativos com nossa família. Meus pais escutaram sobre esta escola da ADRA e decidiram me enviar aqui. Eu sou uma estudante interna aqui. Eu perdi bastante aula por causa das dificuldades em minha vila natal e porque não havia escola no campo de refugiados. Aqui eu tenho sido capaz de recuperar e agora estou no 7º ano.
Uma das coisas que tem dificultado para algumas de nossas garotas mais velhas assistir às aulas é que nós não temos absorventes femininos para usar durante o período menstrual. Eles são muito caros para nossos pais e quando nossos ciclos menstruais vêm, nós ficamos com medo de ir às aulas. Algumas vezes ficaríamos apenas em nosso quarto e perderíamos dias de aula cada mês. Então, pessoas da ADRA visitaram nossa escola e distribuíram kits sanitários para as meninas, que incluem absorventes. A ADRA, em Uganda, está solicitando suficientes fundos para prover absorventes reutilizáveis para 900 meninas. Um de nossos doadores tem feito a generosa oferta para dobrar cada dólar doado, até atingirmos o nosso objetivo de 900 absorventes. Ajude-nos a ajudar as garotas de Uganda a permanecerem na escola. Bem, estas foram as notícias da ANN, Agência Mundial de Notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na próxima semana a gente volta com mais informações sobre o que está acontecendo no mundo e com histórias de fé, amor, serviço e esperança. Até lá, uma feliz semana, que Deus abençoe. Os adventistas em Mwanza, na Tanzânia, venderam vacas, cabras e outros bens para construir um novo posto médico e assim substituir a pequena e sobrelotada clínica adventista. Temos falta de espaço para receber os pacientes. É por isso que estamos a construir este novo edifício aqui. Sabendo que este era um grande sonho, em 2013 pediram a nossa ajuda através de orações e donativos para a oferta do 13º sábado. Apelámos às pessoas para que nos ajudassem com ofertas e orações a fim de podermos terminar este projeto. Penso que quando lidamos com os pacientes, as pessoas podem ver Jesus através deste projeto, dos serviços que estamos a prestar. As suas ofertas generosas para as missões ajudaram a construir este belo posto médico que está a espalhar a mensagem de esperança às pessoas de Mwanza. O sonho da equipa médica é agora uma realidade, pois recebem pacientes no edifício. Começaram a vir tantas pessoas que, para além de usarem o novo edifício, também tiveram de alargar a clínica que já existia aqui. As pessoas vêm a esta clínica porque é um lugar conhecido por ter médicos e enfermeiros atenciosos, e a equipa médica orgulha-se da forma como presta cuidados médicos. A compaixão que existe neste hospital, a forma como tratamos os pacientes é diferente. Não os tratamos como clientes ou como pessoas que nos trazem dinheiro. Tratamos deles com cuidado. A segurança deles e o seu bem-estar é a nossa prioridade. Cada manhã, a equipa do hospital reúne-se num espaço inacabado para fazer a meditação. Este hospital é diferente porque, primeiro, começamos a manhã com orações. Pessoalmente, se não vou à meditação matinal, o meu dia normalmente não é o mesmo, comparado com os dias em que acordo cedo e venho à meditação. Quando começamos com a oração, sentimos que o Espírito Santo está connosco quando estamos com os pacientes. Ângela tinha um tumor a crescer no estômago que lhe causou dores durante 2 anos. Ela só conseguia estar deitada na cama. Ela não sabia onde ir para que a ajudassem, até que alguém lhe falou do hospital adventista. Antes de vir aqui, eu estava desesperada. Pensava que ia morrer. Mas quando vim para este hospital, senti-me novamente totalmente bem. A equipa do hospital orou pela Ângela e depois de uma cirurgia difícil, os médicos conseguiram remover o tumor. Senti esperança depois dos médicos terem vindo. Eles não dormiram nem de dia nem de noite por mim. Apesar de ainda estar a recuperar, Ângela agora consegue fazer as tarefas domésticas que durante os últimos 2 anos não conseguia fazer. Ela e muitos outros pacientes falam com entusiasmo às outras pessoas sobre a sua experiência no hospital. Este hospital tem sido inundado pelo poder de Deus. Posso dar testemunho disso por causa dos serviços que recebi e da experiência que aqui tive. Sei que os serviços são excelentes e agradeço imenso o que fizeram por mim. E agora estou a orar por este hospital. O hospital acompanha sempre os seus pacientes através da unidade da compaixão. Esta equipa dedicada faz chamadas e visita os antigos pacientes para manterem o contato e orarem por eles.
Estou orgulhosa deste ministério porque vejo mudanças nos pacientes. Ainda no sábado passado assisti ao batismo de um antigo paciente. O coração deles é transformado, eles creem em Deus e estão muito bem. É muito interessante ver como as pessoas mudam, passando do desânimo para uma relação íntima com Deus. Aqui estão a crescer física e espiritualmente, chegando ao ponto em que há pessoas que se batizam. O seu contributo para a oferta do 13º sábado em 2013 causou um impacto na vida de muitas pessoas em Moasa. Os pacientes e a equipa médica estão gratos por este edifício e pela forma como Deus o tem usado de forma poderosa. Agradeço a todos pelo seu contributo e quero garantir-lhes que o dinheiro que deram está realmente a ser bem usado. Vemos pessoas que voltam aqui e dizem-nos: é a presença de Deus neste lugar que nos tem ajudado. Quando vimos aqui, somos curados, e isso não é porque temos bons médicos, é porque temos Deus a atuar neste lugar. Ore, por favor, pelo trabalho que está a ser feito na Tanzânia e por este Ministério Médico. Obrigado por ajudar pessoas como a Ângela e pelo seu contínuo apoio à oferta do 13º sábado.
Para quem quiser acompanhar a leitura, eu vou ler Salmos 116, versículos 13 e 14. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Não sei a hora do teu regresso, nem o lugar, se tal mereço e se aguentar. Até agora, e se demora, tal apreço. Não vou para trás deixar orações sem resposta. Cada momento um documento, que razão terá ante este ser que me conduz com Jesus, a aventura de valor se traduz. É sempre humilde de amor, dá-me força para vencer, dá-me forças para viver em ti. Por ti, Jesus, meu desejo refletir, pensares, é meu querer demonstrar poder régio que há em ti, nesta aventura que me conduz só a ti. A ti, Jesus, aventureiro, em Cristo sou, para esclarecer duvidares, se algum amigo te abandonar, outro existe, vai te ajudar. Não queiras ser mais um amigo como qualquer um, de ações de traídas constantes, não procede assim. Melhor guia para mim, com Jesus, a aventura de valor se traduz. É sempre humilde de amor, dá-me forças para vencer, dá-me forças para viver em ti. Por ti, Jesus, é meu desejo refletir, pensares, é meu querer demonstrar poder régio que há em ti, nesta aventura que me conduz só a ti. A ti, Jesus, com Jesus, a aventura de valor se traduz. Sempre humilde de amor, dá-me forças para vencer, dá-me forças para viver em ti. Por ti, Jesus, é meu desejo refletir, pensares, é meu querer demonstrar poder régio que há em ti, nesta aventura que me conduz só a ti.
de Jesus. Bom dia, meus irmãos. É realmente um prazer estar convosco aqui. Não sei se recordam, mas a última vez que a minha família e eu aqui estivemos foi no ano de 2012. Já faz alguns anos, mas é de fato um prazer poder estar convosco e, sobretudo, encontrar uma série de rostos que já são familiares de tantas outras ocasiões e de tantos outros momentos que vamos vivendo. Mas, sobretudo, aos tições, aqueles que são os meus companheiros mais próximos nesta altura da vida. Por isso, meus prezados e queridos, é um grande prazer estar convosco aqui. Muitos rostinhos que estou a ver aqui são conhecidos, outros provavelmente nós vamos encontrar amanhã numa outra atividade que já temos planeada para a nível regional. Eu sei que do Barreiro vai uma série de pessoas, de maneira que amanhã vamos voltar a encontrar-nos. Para a vossa alegria ou para a grande desgraça, vamos estar juntos novamente, não é? Muito bem, dizer-vos também uma coisa, que esta história contada com, diríamos assim, com alguma suavidade pelo Luís, é algo peculiar em mim. A minha esposa está-me sempre a chamar a atenção, porque com muita facilidade eu me enfio em situações protocolares pouco convencionais. O que quer dizer que eu tenho uma grande cara de pau e vou-me rindo das minhas situações, porque senão eu passava muito mais vergonha do que propriamente. Mas, enfim, graças a Deus, no meio de todos as gafes e das falhas, vamos tendo a oportunidade de conviver e, com a generosidade das pessoas, têm, diríamos assim, me suportado minimamente. Nesta manhã, queridos amigos, nós vamos falar um pouquinho a respeito do ministério profético de Ellen White. Contudo, na verdade, nós não vamos falar só sobre o ministério profético de Ellen White, mas vamos falar sobre a importância do ministério profético num movimento religioso como é o nosso. E é interessante que falarmos de igreja, é importante entendermos também que esta mesma igreja, como nós entendemos biblicamente, ela também é um movimento que profeticamente estava determinado o seu surgimento. Portanto, a importância da orientação profética para um movimento que profeticamente já estava determinado o seu surgimento é complementar. Mas, antes, diríamos assim, de ficarmos nesta conversa aqui de muito adulto, com palavras muito complicadas, eu gostaria de contar uma pequena história para as crianças a respeito desta senhora sobre a qual nós vamos falar hoje um bocado, tanto de manhã quanto de tarde, aqueles que continuarem a assistir a programação que temos planeada para a tarde. Ellen Harmon, como era o seu nome de solteira, quando ela nasceu, ela era gêmea com uma outra menina, que se chamava Elizabeth. E ambas, como todos os gêmeos, das duas uma, os gêmeos se dão muito bem, ou então se dão muito mal. Mas a questão é que, o interessante é que mesmo os gêmeos que não se dão bem, andam sempre juntos um com o outro. Andam a brigar, mas andam juntos. Interessantemente, Ellen e Elizabeth davam-se muito bem. Iam para a escola juntas, voltavam da escola juntas, iam para a escola juntas, faziam brincadeiras juntas, faziam os deveres de casa juntas. E, enfim, a certa altura, um dia, quando elas estavam a regressar da escola, há uma menina mais velha que vinha atrás delas a brigar com elas. As duas irmãs, Ellen e Elizabeth, eram meninas muito bem educadas, eram cristãs. A família delas pertencia a um grupo religioso chamado metodista e eles iam, portanto, à igreja metodista. E quando elas estavam regressando da escola para casa, aquela menina que estava muito aborrecida com elas, nem sei muito bem porquê, resolveu pegar numa pedra e atirou a pedra na direção das duas irmãs. A certa altura, a Ellen virou-se para trás e imaginem o que aconteceu. A pedra atingiu-a a ela, mas atingiu-a sobretudo no rosto, vindo a fraturar-lhe o nariz. Fratura esta que não só lhe causou alguns problemas de saúde, como também a acompanhou todo o resto da vida. Ela ficou com o narizinho ligeiramente torto, justamente por causa desta pedrada. Bem, o nariz dela ficou magoado, começou a sair sangue para todo lado, tal. A menina que atirou a pedra ficou
super envergonhada, ficou constrangida porque não esperava que a pedra atingisse e fizesse aquele mal-estar todo. E vocês veem, isto aqui talvez até seja uma lição para nós. Às vezes nós fazemos certas coisas assim quando estamos nervosos, quando estamos aborrecidos, mas depois, quando vemos as consequências dos nossos atos ou percebemos as consequências, o efeito das nossas palavras, depois ficamos tristes, choramos, lamentamos pelo fato de termos magoado alguém ou feito alguma coisa que não deveria ter sido feita. E então, esta menina, ao ver que Ellen estava com o nariz a sangrar, tinha inclusive perdido os sentidos, ela mesma ajudou a que Ellen fosse levada para casa, agora em braços, porque estava de fato doente. E a verdade é que naqueles tempos não existiam médicos com tanta proximidade como hoje temos, nem os métodos de tratamento eram tão eficientes como hoje são. Não havia hospitais, nem centros de saúde assim em qualquer lugar. E Ellen foi tratada em casa. E aquela pedrada custou-lhe ela não assistir o resto das aulas naquele ano. Ela estava a estudar o 3º ano, ela não conseguiu terminar o ano. E depois, no ano seguinte, ela continuava doente também, porque a sua saúde ficou debilitada. E a verdade é que ela nunca mais voltou à escola por causa daquela pedrada. Mas, vocês acham que isto fez com que Ellen White, na verdade, Ellen Harmon, ficasse triste e acabrunhada, desistisse de viver, achasse que não valia mais a pena cuidar, nem ler, nem estudar, nem fazer nada na vida? Bem, acompanhem o resto da história de Ellen, porque vocês vão perceber que uma menina que levou uma pedrada no nariz e que poderia ter se transformado numa pessoa doente para o resto da vida, uma incapacitada, uma deficiente para o resto da sua vida, ela, apesar de todas as suas limitações, ela acabou por se fazer com que mais de 70 anos da sua vida fossem usados de uma forma extremamente interessante e altamente produtiva, a ponto de nós hoje, passados mais de 100 anos depois da sua morte, ainda estamos aqui a recordar quem ela foi. Ok? Então, acompanha-me no resto da história que nós vamos ter a oportunidade de estudar a respeito desta senhora. Antes, porém, quero convidá-los a abrirmos a nossa Bíblia num texto que vai nos servir de orientação durante este dia, estes vários momentos que vamos passar juntos. Eu não sei se havia alguém que estava determinado para fazer a leitura deste texto, mas eu posso fazê-lo com a igreja agora, não tem problema, não é? Muito bem, vamos abrir a Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, e nós vamos ler a partir do verso 18. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 18. Para os meninos, já agora, aqueles que ainda não tinham tido a oportunidade de... Onde é que isto tem o ponteiro? Não tem, né? Tem ponteiro? É. No centro? Ok. Bom, não era isto propriamente dito. Ok. Bom, já agora só para os meninos que estão a acompanhar, eu sei que os meninos gostam muito de ilustrações. Esta senhora que aparece ali em cima naquela bolinha amarela e depois ali naquela outra bolinha branca é Ellen White, já numa fase mais avançada da sua vida em relação à historinha que tínhamos há pouquinho contado dela. Aí ela não tem 9 anos de idade, já é uma senhora talvez com os seus 30 e poucos, 40 anos de idade, mais ou menos. Muito bem, 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 18 em diante. E diz então o seguinte: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e adoraram ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor, o Deus de Israel, em voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e sereis prosperados. Prezados amigos, há uma coisa extremamente importante que nesta manhã nós vamos de alguma forma tentar perceber na Bíblia. De fato, os profetas são necessários,
Precisamos efetivamente de pessoas que exerçam o ministério profético junto ao povo de Deus? Bem, de acordo com as palavras do rei Josafá, a Bíblia mostra-nos que existem dois benefícios em efetivamente seguir a orientação divina. A primeira delas é que quando nós ouvimos a vontade de Deus, estamos dispostos a seguir esta mesma vontade, a Bíblia nos diz que isto é um fator de segurança. Mas também diz que quando nós, de alguma forma, seguimos a orientação que Deus apresenta ao mundo através dos seus profetas, isto efetivamente também é um fator de prosperidade. Bom, mas agora talvez alguém esteja a perguntar, então como é que nós vamos descobrir quais são os verdadeiros profetas, diferenciá-los dos falsos profetas? Bem, existe um conjunto de indicações na Bíblia, que é aquilo que nós poderíamos chamar de teste bíblico, que consiste em cinco itens de avaliação. E nós vamos verificar na Bíblia como é que efetivamente podemos descobrir e reconhecer um verdadeiro profeta para o podermos distinguir de um falso profeta. Na realidade, a Bíblia apresenta 5 pistas, mostrando-nos quais são as características que um verdadeiro profeta deve ter. E o primeiro texto é justamente este que está aqui projetado, 1 João, capítulo 4, verso 2. Vamos então ao final da Bíblia, Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 2, e vamos encontrar ali a primeira indicação, a primeira pista a respeito de como podemos identificar um verdadeiro profeta. 1 João, capítulo 4, verso 2, e diz ali então o apóstolo João, aquele que foi um discípulo de Jesus, um amigo muito próximo de Jesus Cristo, diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E sabem, João, quando disse isto, ele estava a falar de uma forma muito clara e muito objetiva, porque no tempo em que João viveu, existiam muitas pessoas dentro do cristianismo que começavam a dizer: bom, Jesus veio, mas não era exatamente Jesus. Aquilo era mais ou menos como se fosse um fantasma, uma imagem holográfica. Jesus, ele viveu de uma forma que qualquer ser humano não podia viver. E havia uma série de pessoas que diziam estas coisas assim, que Jesus não tinha vindo exatamente em forma humana, ele tinha vindo como um espírito, e aquilo que as pessoas tinham visto na realidade era apenas uma impressão da forma, como se fosse um fantasma, não é? João, que tinha estado com Jesus, João que tinha tocado nas mãos de Jesus, a Bíblia chega a dizer que inclusive João em algumas ocasiões estava tão próximo de Jesus que chegava a encostar a sua cabeça no ombro e no peito de Jesus. Ele disse: espera lá, gente, vocês são malucos, estão-se a passar das ideias, o que é isso? Eu vivi com Jesus, eu sei que Jesus era de carne e osso. Eu cheguei a tocar em Jesus, eu estive com Jesus, eu sei que Jesus não esteve aqui apenas como se fosse uma impressão holográfica ou como se fosse um fantasma, alguma coisa assim, não. Alguma pessoa que vier e disser que Jesus não veio em forma humana, por favor, essa pessoa não está a falar da parte de Deus. Então, e vocês talvez estejam a pensar: bom, mas existem pessoas que dizem isto? Existe muito boa gente que acredita que Jesus, quando veio à Terra, não veio propriamente na forma de um corpo humano como nós o conhecemos, ou como nós temos este mesmo corpo. Bom, mas vamos ver um segundo teste bíblico, que este encontramos em São Mateus no capítulo 7. Vamos, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, e agora aqui está a segunda dica, a segunda pista para identificarmos o verdadeiro profeta. Isto é uma checklist. Quando vocês ouvirem alguém na televisão, ou nos jornais, ou na internet, alguém dizer assim: eu sou profeta, apliquem esta lista de textos bíblicos, estas 5 características que nós vamos ver, e verifiquem se esta pessoa efetivamente se encaixa. Se ela se encaixar, ok, poderemos começar a ouvir e a prestar atenção no que ela diz, talvez ela seja profeta. Se não, é descartar. Mateus capítulo 7, do verso 15 em diante. E reparem que quem disse estas palavras foi o próprio Jesus. Disse ele assim: acautelai-vos, pois, dos falsos profetas. Jesus já sabia que haveria de aparecer gente dizendo ser profeta, mas que não era. E Jesus vai explicar porquê é que é importante nós nos acautelarmos com os falsos profetas. Ele diz:
São aqueles que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vocês já viram lobos e ovelhas a pastar juntos? O que acontece com um rebanho quando um lobo está no meio? Espalha-se, não é? Por quê? Porque as ovelhinhas não se dão bem com os lobos. Ou melhor, os lobos gostam de comer as ovelhas e isto realmente é algo muito mau. A Bíblia diz justamente, Jesus diz que os falsos profetas são como lobos no meio de ovelhas. Embora os lobos muitas vezes possam usar estratégias tão interessantes para se aproximarem do rebanho como cobrirem-se de pele de ovelha. E então Jesus vai continuar dizendo, pelos seus frutos os conhecereis. Sabem como é que nós conhecemos um lobo? É porque ele não tem nenhuma vontade de comer erva. O lobo até pode dar uma mordida numa moita de capim, mas ele não vai mastigar com a mesma satisfação de uma ovelha. E Jesus continua dizendo, pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E agora Jesus, projetando para o futuro, ele vai dizer o seguinte, imaginem quando chegar o grande juízo, o grande julgamento, que dizia Jesus, vou ser eu mesmo que vou presidir. Ele diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Por isso uma pessoa pode até aparecer diante de um grupo de pessoas falando em nome de Jesus, dizendo coisas da Bíblia, mas isto não quer dizer automaticamente que esta pessoa, por estar a falar em nome de Jesus, efetivamente seja um verdadeiro profeta. Pelo fato de usar a Bíblia, seja um verdadeiro profeta. E agora reparem que Jesus vai dizer, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos milagres e maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O segundo teste, efetivamente, é este. A vida de justiça e de coerência deve ser algo visto na vida do profeta. Muito bem. Ajudem-me aqui que não está a passar. Vamos ao terceiro teste. O terceiro teste nós vamos encontrar em Deuteronômio, no capítulo 18, os versos 21 a 23. 22, aliás. Deuteronômio, capítulo 18, e vamos encontrar aqui então a terceira característica que nos vai ajudar a identificar o verdadeiro profeta. Deuteronômio, capítulo 18, versos 21 e 22. E agora então, reparem uma coisa interessante. Uma das características dos profetas é eles falarem sobre coisas que vão acontecer no futuro. E Deus, através de Moisés, dá-nos aqui uma terceira pista. Verso 21 diz, e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra do Senhor, que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e a tal palavra se não cumprir como nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba, ou seja, com orgulho, o tal profeta falou. Não tenhas temor dele. Portanto, a terceira característica que nós podemos usar para identificar um verdadeiro profeta é perceber se aquilo que ele diz que vai acontecer efetivamente se cumpre. Se ele disser, olha, amanhã vai chover, e amanhã estiver um lindo dia de sol, já sabemos, este profeta é, diríamos assim, um grande entrujão, é um charlatão, é uma pessoa que está a falar de vontade própria, mas não da parte de Deus. Se alguém disser, olha, daqui por um ano vai acontecer tal e tal coisa, e passar o ano e não acontecer absolutamente nada daquilo que o profeta disse, já sabemos, portanto, que esta pessoa está realmente a ser uma mentirosa. Vamos ao quarto teste. Daniel capítulo 10, do verso 7 ao verso 10. No livro de Daniel nós encontramos aqui uma interessante manifestação que de alguma forma nos ajuda a identificar o que poderá ser um verdadeiro e um falso profeta. Daniel capítulo 10, do verso 7 ao verso 10. E ali então, Daniel vai
contar da sua própria experiência. Ele diz: e sou eu, Daniel, vi naquela visão os homens que estavam comigo. Vi aquela visão, perdão. E sou eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura, e em desmaio, e não retive força alguma. Quero dizer aqui de forma muito simplista o seguinte: Daniel estava com um grupo de pessoas. A certa altura ele tem a visão que vai ser descrita no capítulo 10, e as pessoas que estavam com ele aperceberam-se de que alguma coisa estava a acontecer com Daniel. Ficaram atemorizadas, com tanto medo que acabaram por fugir. Tentaram se refugiar de alguma forma em algum lugar onde se sentissem um pouco mais seguras. Daniel ficou então sozinho, estava tendo esta visão, ou seja, ele estava a contemplar alguma coisa que as outras pessoas não viam, mas o seu corpo ficou de alguma forma tão cansado, tão fatigado. Por quê? Porque imaginem, o poder de Deus, a força de Deus se aproxima de Daniel e ele, com as suas características humanas, com a sua condição humana, estava de alguma forma esmagado pela força da presença de Deus. Não é que Deus estivesse a querer machucar Daniel. A questão é que a força da presença divina é tal que nós, na condição humana e pecaminosa em que nos encontramos, ou seja, na condição em que nós nos encontramos frágeis por causa do pecado, fragilizados por causa das consequências de gerações e gerações de pecado em cima de nós, o que é que acontece? Não conseguimos resistir à força da presença de Deus. Esta é uma das razões pelas quais a Bíblia diz que nenhum homem pode ver a Deus. Por quê? Porque a presença de Deus é de tal forma forte, é uma presença de tal forma impressionante, que nós, na nossa condição, não suportaríamos. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem: se Deus aparecesse, eu acreditava nele. Tolo! Porque se Deus aparecer, o pobre coitado não vai nem ter tempo de acreditar em Deus, morre. Esta é a razão pela qual Deus não se manifesta. Deus não se manifesta não é porque as pessoas não acreditam, não é que Deus não quer que as pessoas acreditem nele, é que Ele quer nos preservar. Só para ter uma ideia, uma coisa muito simplista e que está bem distante da realidade, mas imaginem que de alguma forma nós quiséssemos falar com um formigueiro. Vocês dizem que tolice falar com um formigueiro, mas imaginem, a gente chega à portinha do formigueiro, perdão, chegávamos à portinha do formigueiro, e de uma forma muito tranquila, uma forma muito fraquinha, nós queríamos começar a falar com eles, com uma voz, com as formigas, de uma forma muito suave. Mas mesmo que a nossa voz fosse bem suave e que nós falássemos bem baixinho, sabem o que é que pareceria dentro do formigueiro o simples bafejar de qualquer som? Pareceria uma tempestade dentro do formigueiro, o vento entraria pelas galerias ali adentro fazendo um grande barulho, a vibração da nossa voz faria com que as formigas se assustassem. Mas nós estávamos a querer falar de forma muito carinhosa com as formiguinhas. Sabem, de uma forma muito maior é Deus. Deus, poderoso como é, Ele não se pode, diríamos assim, manifestar assim de uma forma aberta, porque senão, naturalmente, Ele fulminaria cada um de nós. Então Deus se faz manifestar muitas vezes através da palavra dos seus profetas, através da Bíblia e por aí adiante. Quando Deus, de alguma forma, sobrenaturalmente se aproxima do profeta para lhe dar algumas informações, algumas ideias, diz a Bíblia que Daniel ficou em estado de prostração. Diz que não retive força alguma. Verso 9, vamos continuar lendo. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra. E olhem que Daniel era um homem saudável. Nós sabemos que ele tinha hábitos bastante saudáveis. Profundamente adormecido. Verso 10. E eis que uma mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos, sobre as palmas das minhas mãos. Uma das características da presença, de autenticidade do dom profético na vida de alguém, é também estas manifestações da presença do sobrenatural na vida do profeta. Bom, mas vamos agora ao último teste.
E este é talvez o mais interessante de todos e o mais importante. Não talvez o mais espetacular, mas o mais importante. Vamos então a Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, e vamos ler os versos 19 e 20. Como vos digo, não é o sinal mais espetacular, mas é o mais importante de todos os sinais identificadores da vida de um profeta, de um verdadeiro profeta de Deus. Isaías 8, 19 e 20 diz: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos que os chilreiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? Esta é uma pergunta retórica, uma pergunta daquelas que nos faz pensar. Não precisa de uma resposta. Será que quando alguém que tem um Deus como nós temos vai procurar adivinhos e pessoas que fazem coisas malucas, estranhas e dizem que consultam os mortos e mais não sei o quê, será que um povo que tem a Bíblia e que conhece Deus como conhece, deverá consultar estas pessoas? Outra pergunta: em favor dos vivos, vão-se perguntar coisas aos mortos? Faz sentido isto? E agora Isaías vai dar a resposta. Há a lei e os profetas, ou a lei e ao testemunho. Se eles, os pretensos profetas, os pretensos adivinhos, os pretensos videntes, não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. A expressão ver a alva é uma outra maneira de falar a respeito da vinda de quem? A vinda de Jesus. Aqueles que a sua mensagem não está em sintonia nem com a lei, nem com os profetas, ou seja, com a parte do Pentateuco e com a parte de todo o resto da Bíblia do Antigo Testamento, porque, na verdade, Isaías viveu no tempo do Antigo Testamento, os evangelhos, as epístolas, o livro de Apocalipse ainda não tinham sido escritos. Na realidade, no tempo de Isaías, nem o livro de Daniel ainda tinha sido escrito, porque Daniel só haveria de viver alguns anos mais tarde, várias décadas mais tarde, depois de Isaías. Isaías estava a dizer aqui uma coisa muito simples. Um profeta que diz uma coisa que não se encaixa com a Bíblia, na realidade, ele deve ser desconsiderado. Porquê? Por uma razão muito simples. Se o Espírito que inspira, ou que inspirou os escritores da Bíblia, vai inspirar um profeta também, quer dizer que o Espírito Santo haveria de ser incoerente na mensagem que apresentasse a um novo profeta, comparada com os outros profetas do passado. Haveria de ser incoerente, haveria de ser... uma coisa não devia bater com a outra. Ora, se nós esperamos das pessoas com quem convivemos coerência, ou seja, esperamos que as pessoas digam uma coisa hoje e amanhã mantenham a mesma coisa que dizem, em relação ao próprio Deus, não é legítimo nós esperarmos de Deus, que é eterno, que é sábio, que é poderoso, que não muda de hoje para amanhã, não é legítimo nós esperarmos coerência também? Então, em relação às mensagens que o Espírito der aos profetas, faz sentido que esta mesma coerência se mantenha ao longo do tempo, para nós podermos acreditar que efetivamente estamos a falar com uma pessoa. Não estamos a falar com alguém que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra e não dá para confiar nela. Portanto, um falso profeta, na sua mensagem, seremos capazes de perceber inconsistências e incoerências com a própria Bíblia. Bom, mas deixem-me mostrar-lhes aqui 4 figuras que foram pessoas que, de alguma forma, foram mais ou menos contemporâneos desta jovem senhora chamada Ellen Harmon, que depois de 1846 passou a chamar-se Ellen White. Este senhor que aparece aqui, na vossa esquerda, este senhor ficou conhecido pelo nome de Joseph Smith Jr. Ele, mais ou menos por volta do ano de 1830, e reparem interessantemente isto. 1830, Joseph Smith acabou por por dar origem àquele que ficou conhecido como o movimento Mormon. Ele era o profeta deste movimento. Alguns poucos anos mais tarde, haveria de aparecer um movimento
profético, que teria também uma jovem que haveria de ser a mensageira de Deus. Reparem, estamos a falar aqui de 13, 14, 15 anos de diferença, mais ou menos. Este outro senhor que aparece aqui, ao lado, ajudem-me por gentileza, Silvio. Este outro senhor é um médico, aliás, um pedagogo francês, que ficou muito conhecido pelo nome de Allan Kardec. Ele é, poderíamos chamar, o grande profeta, o grande mensageiro do espiritismo moderno. Um outro profeta também. Se nós olhássemos a mensagem de cada um destes homens, iríamos perceber rapidamente que eles não passavam em 2 ou 3 dos 5 testes que existem na Bíblia em relação aos falsos profetas, ou verdadeiro ou falso profeta. Este outro senhor aqui que aparece, ele chegou a ser um seguidor de Guilherme Miller. O seu nome é Charles Taze Russell. Ele foi também, se auto-intitulou profeta, mensageiro da parte de Deus, e foi o fundador de um movimento religioso pelo qual cada um de nós deve ter muito respeito, mas que também devemos ter um senso crítico suficientemente elaborado para perceber que, biblicamente, nem todas as coisas que estas pessoas afirmam estão biblicamente alinhadas. Este senhor foi o fundador da Organização das Testemunhas de Jeová. Ok? E esta outra senhora, Helena Blavatsky, uma senhora russa, que nasceu na Rússia, aquilo que viria a ser conhecido mais tarde como União Soviética e hoje, novamente, é a República Federativa da Rússia. Esta senhora nasceu na Rússia, foi para os Estados Unidos, onde foi muito reconhecida, era tida como uma profetisa também, foi a fundadora da Sociedade Teosófica. Esta senhora teve uma vida muito interessante, por aspectos, alguns realmente interessantes e outros por menos interessantes. Contudo, vale a pena dizer o seguinte: a época em que a jovem Ellen White apareceu como mensageira da parte de Deus, estamos a falar, portanto, mais ou menos a segunda metade do século XIX, existia um grande grupo de pessoas que ou seguiam movimentos religiosos liderados por profetas, pretensos profetas, ou que se intitulavam, inclusive elas mesmas, profetas ou profetisas. Só para ter uma ideia, e perceberem como era complicado nos tempos da jovem Ellen Arman, ali na igreja cristã, nos seguidores do Advento, naqueles que esperavam ver Jesus regressar logo após 1844. Já agora só aqui um pequeno preâmbulo. Sabem que depois do dia 22 de outubro de 1844, o número dos cristãos que esperavam ver Jesus voltar diminuiu vertiginosamente. Até 22 de outubro, era o final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, até dia 22 de outubro de 1844, muitas pessoas estavam à espera de ver Jesus voltar. Quando passou o dia 22, no dia 23, muitas daquelas pessoas diziam: "Ei, eu não quero saber nada disso." Estavam todos envergonhados, com uma grande cachola, abandonaram o cristianismo, muitos deles voltaram para as suas antigas igrejas, muitas pessoas deixaram efetivamente de acreditar na Bíblia. Muita gente, eram várias centenas de milhares de pessoas que mergulharam num agnosticismo, numa descrença, num ateísmo profundo e amargurado, ressentido. Muitas pessoas deixaram de crer em Deus, deixaram de ler a Bíblia. Mas houve um pequeno grupo. E é por isso que a Igreja Adventista muitas vezes se autodenomina de remanescente. Porque depois de 1844, do dia 22 de outubro, aqueles que continuaram a acreditar na Bíblia foram realmente um grupo muito pequeno, era um punhado de pessoas. E este grupo de pessoas que continuou de alguma forma a acreditar na Bíblia, a ler a Bíblia para tentar entender o que é que tinha corrido mal, a Bíblia diz-nos, ou melhor, a história diz-nos que estas pessoas, Deus, para as amparar, faz com que de alguma forma haja uma comunicação especial com esta gente. Só que sabem de uma coisa? Satanás, que também é muito esperto, sabia dos tempos proféticos, conhecia o plano de Deus. Porque, acreditem numa coisa, meus queridos amigos, não existe maior especialista em profecia do que o inimigo de Deus. E porque ele sabia
o que é que Deus planeava fazer e quais eram os timings de Deus, o que é que ele vai fazer? Vai fazer com que, na região de Portland, onde morava a família Harmon, a família à qual pertencia Ellen, surgissem mais 4 profetas, ou 4 pessoas que se intitulavam profetas ou profetisas. E sabem de uma coisa? Só na região de Portland, no estado do Maine, onde morava a família Harmon, havia mais 3 senhoras que se autoproclamavam também profetisas. Agora imaginem as pessoas naquela altura. Imaginem os cristãos adventistas naquele momento. Viam uma senhora chamada Emily dizendo-se profetiza. Viam uma outra senhora chamada Phoebe dizendo-se profetiza. Viam um outro senhor chamado William dizendo-se profeta também. E diziam, e agora mais esta mocinha, era a mais nova de todas, 17 anos. Diziam, coitada, nós conhecemos-la, é doentinha, é fraquinha, ela diz que também é profetisa, também viu coisas, também tem visões. Coitados, eles iam acreditar? Acham que ia ser fácil para aquelas pessoas acreditarem em tanto profeta pipocando por todo lado? É por isso que efetivamente havia pessoas que tinham dúvidas. Hoje à tarde vamos falar a respeito de uma família, a família Nichols, que teve uma atitude muito inteligente em relação à família, particularmente a Ellen Harmon. Nós vamos falar sobre isso à tarde. Se quiserem conhecer essa história, hoje à tarde, a partir das 3h30 mais ou menos, vamos estar aqui para contar um pouquinho desse episódio interessante. Por isso não era fácil. Mas sabem, queridos amigos, há uma coisa extremamente importante e nós não podemos esquecer. Deus tinha um propósito para este movimento. E eu gostaria que nós fôssemos a um último texto que encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10. Diz ali no verso 11 o seguinte, Apocalipse, capítulo 10, verso 11. Apocalipse, capítulo 10, verso 11, diz, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, línguas e reis. Sabem, nós que conhecemos o contexto do capítulo 10 de Apocalipse, sabemos que ali está descrita a grande decepção do dia 22 de outubro de 1844. Mas a mensagem que Deus tinha para este povo decepcionado e amargurado do dia 23 de outubro de 1844 era: importa que continues a profetizar outra vez e que o faças a muitos povos, nações, línguas e reis. É por isso que nós estamos aqui, meus amigos. É por isso que nós não temos que nos envergonhar de que um dia na nossa história religiosa, na nossa história de movimento, houve um dia 22 de outubro de 1844. E nós contamos esta história com entusiasmo. E nós celebramos esta data com alegria. Por quê? Porque ela foi o renascimento de uma fase mais interessante e mais bonita ainda do plano que Deus tinha para a humanidade. Fazendo-nos entender que Deus pode fazer com que grandes coisas surjam dos desapontamentos mais profundos do ser humano. Reparem como é que surgiu o cristianismo. De uma sexta-feira, onde um grupo de seguidores de Jesus, que eram compostos inicialmente por um grupo mais próximo de 12 pessoas, e um grupo um pouco mais alargado de cerca de 120. Pessoas que estavam tristes, porque o seu mestre, o seu Messias, em quem elas acreditavam que poderiam estar colocadas todas as suas expectativas, tinha morrido. E agora, este Messias, este seu mestre, este seu amigo, estava morto. Estava numa tumba. E é ali que, no meio da decepção, Deus vai fazer o quê? Surgir o cristianismo com todo o seu fulgor e com todo o seu entusiasmo. Vou-vos contar uma última história. Corria o ano de 1859. Interessantemente, este ano é o ano do lançamento de uma obra em Inglaterra que haveria de ter um impacto tremendo sobre o pensamento humano de um senhor, de autoria de um senhor chamado Charles Darwin. Obra com o título Origem das Espécies e mais umas coisas a mais, um título muito longo, mas conhecido resumidamente por Origem das Espécies. Neste mesmo ano, poucos meses depois do lançamento do livro, que aconteceu em outubro, mais ou menos está a fazer agora, está a fazer 150 anos, não é? Não, 160 anos,
que foi lançado o livro A Origem das Espécies. Em outubro, mais dia menos dia, estamos aí a comemorar os 160 anos. Os 110 anos, aliás. A senhora White teve uma visão. E nesta visão, ela recebeu da parte de Deus a indicação de que deveria visitar uma pequena cidade que estava mais ou menos a uns 300 quilómetros de sua casa, que era a cidade de Walken. E que ela deveria visitar esta cidade porque tinha ali algumas pessoas que precisavam de encorajamento da sua parte. Só que em dezembro, naquela parte dos Estados Unidos, já faz muito frio. E no dia 9 de dezembro ela tem esta visão. No dia 14, ela e o marido decidem, portanto, iniciar a viagem. Como podem entender, naquela altura não se viajava de carro, viajava-se de trenó, porque ela ia viajar por cima da neve. Ela faz uma paragem na casa de uma família amiga que tinha uma fazenda próxima do rio Mississippi, que àquela altura do ano também já estava completamente congelado. Só que no final de semana ela vai passar o sábado na casa desta família e no final de semana a temperatura sobe um pouquinho e o gelo do rio Mississippi começa a ser percorrido com uma camada mais ou menos assim de água. Bom, nós não temos muito isto não nos diz muita coisa porque nós não estamos muito habituados a lidar com gelo, com rios gelados, andar por cima de rios gelados, mas para quem está familiarizado com isto, gelo já é algo perigoso. Mas água passar por cima de gelo é muito mais perigoso ainda. E quando eles chegaram à beira com o seu trenó, iam 4 pessoas pelo menos em cima do trenó, mais o cavalo, e eles chegaram à beira do rio Mississippi. Não havia pontes nos próximos quilómetros. E o senhor que ia conduzir o trenó disse, olha, não é muito seguro nós passarmos. Ellen White diz, vamos passar. Aquele condutor de trenó encheu o peito e disse, vamos lá. E passaram a correr. Foram talvez as dezenas de metros mais dolorosas que aquelas 4 pessoas passaram numa viagem. Chegaram ao outro lado em segurança e o gelo não se partiu, apesar de haver uma camada de água a correr por cima do gelo. Quando chegaram ao outro lado ainda tinham mais uma viagem de 220 quilómetros até chegar à cidade de Walken, onde havia uma pequena comunidade de cristãos adventistas. Quando lá chegaram era dia de Natal. E a Sra. White foi visitar 2 rapazes, um de 25, outro de 28 anos, que eram jovens que cada um deles tinha o mesmo nome, John. Ambos se chamavam John. E quando ela se aproxima de cada um deles, eles estavam nos seus trabalhos, estavam a fazer, portanto, o exercício da sua profissão. Mas cada um deles, até alguns meses atrás, tinha sido um pregador do Advento. E Ellen White vai, de alguma forma, para encorajar estes 2 rapazes. Um deles era marceneiro, o outro era ferreiro. E quando ela se aproxima de um deles, diz-lhe assim, o que é que fazes aqui, Elias? Eles veem a Sra. White e dizem, oh, Sra. White, como está, irmã White, bom vê-la e tal. E ela dirige-lhes esta pergunta, com alguma frieza, com algum constrangimento, e pergunta-lhe, o que é que fazes aqui, Elias? E ela repete pelo menos mais 2 vezes a pergunta a cada um deles. O nome de um deles desculpem, era John Loughborough. Talvez este nome não vos diga muita coisa, mas quem estuda a história da Igreja Adventista sabe que John Loughborough acabou por ser um dos grandes evangelistas da Igreja Cristã Adventista durante o século XIX. E o outro, esse conhecem-no melhor, o outro chamava-se John Andrews. Foi o primeiro missionário oficial da Igreja na Europa. Estes 2 rapazes estavam desanimados, estavam tristes, porque não era fácil ser-se pastor naquela altura, não era fácil ser-se pregador naquela época, mas depois de uma viagem de mais de 300 quilómetros perigosa, na neve, Ellen White foi visitar esta comunidade e foi recordar a estes rapazes que eles tinham um ministério a cumprir, que eles tinham uma missão que Deus lhes tinha dado e que eles deveriam efetivamente regressar a ela. Sabem de uma coisa? Ellen White ficou 4 dias, ela e o seu marido ficaram 4 dias com aquelas pessoas ali. Passaram o Natal e depois, pouco antes do Ano Novo, voltaram.
Mas a verdade é que, quando ela saiu dali, tanto John Loughborough quanto Johnny Andrews decidiram voltar ao ministério e nenhum deles desistiu novamente desta missão. Johnny Andrews veio a morrer alguns poucos anos mais tarde na Europa, mas como missionário. John Loughborough veio a morrer quase que pregando a palavra de Deus em cima de um púlpito. Foram os seus últimos trabalhos. Trabalhou praticamente até o último dia da sua vida. Por quê? Porque o Senhor os tinha chamado. Porque o Senhor usou uma frágil senhora de saúde débil, de pouca cultura, para com coragem. Ela tinha cerca de 1,5 m de altura, 1,55 m de altura. Mas aquela senhora tinha, da parte de Deus, coragem suficiente para fazer com que homens que às vezes tinham quase o dobro da sua altura pudessem efetivamente motivar-se a servir a Deus. Meus queridos, a pergunta que Deus nos faz, talvez nesta manhã, muitos de nós que aqui estamos também hoje, é esta: o que é que tu fazes aqui, Elias? Talvez alguns de nós estejamos aqui porque esta é uma igreja bonita de se frequentar. Tenho amigos aqui. Tenho pessoas com quem me dou bem. Talvez algumas pessoas que frequentam esta igreja estejam em busca de alguma solução para um problema na sua vida, porque estão angustiados, estão com dificuldades, estão com problemas. E Deus te faz esta pergunta: o que é que fazes aqui, Elias? Não esqueçam, queridos amigos, que nós, de alguma forma, como cristãos modernos, temos a missão de, no espírito de Elias, levar a reconciliação ao coração dos pais e dos filhos para um mundo onde a mensagem do Evangelho é tremendamente necessária. E a pergunta que Deus nos faz é: o que é que tu fazes aqui, Elias? Queridos amigos, que a resposta de cada um de nós seja semelhante, não só daqueles dois homens, mas a do Elias, a quem originalmente a pergunta foi feita, que acabou por se tornar um dos maiores profetas da história do cristianismo, da história bíblica. Um dos profetas de quem, efetivamente, a sua missão e a sua ação haveria de inspirar cada cristão até o final dos tempos. Que esta, queridos, seja efetivamente a nossa experiência, seja a nossa missão de levarmos ao mundo a mensagem de um Jesus que está para voltar e que em breve haverá de vir para resgatar aqueles a quem Ele efetivamente poderá chamar como seus. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude a podermos encontrar na força do ministério profético a motivação também para continuarmos a fazer com determinação o plano, a missão que Deus confiou a cada um de nós, confiou à sua igreja. Amém. Sozinho não quero nem posso avançar, pois eu sou tão fraquinho, sem forças para lutar. Mas Jesus vai comigo, disposto sempre a salvar. Sim, Ele mesmo promete que nunca me há de deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete comigo caminhar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete que nunca me há de deixar. Inimigos muito fortes procuram minha alma vencer.
Se sozinho andasse, que poderia fazer? Com Jesus ao meu lado, alegre posso avançar. Sim, Ele mesmo promete que nunca me há de deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete comigo caminhar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete que nunca me há de deixar. Nas tristezas da vida